Sejam bem-vindas ao canal Loucas por Sobrancelha. Estou aqui com mais um vídeo para vocês. Eu vou mostrar esse trabalho que eu realizei nessa sobrancelha com a aplicação de henna no final. Acompanha comigo esse resultado. Então, para iniciar, eu estou fazendo aqui a limpeza dessa sobrancelha utilizando um sabonete específico para a área do rosto, um sabonete com essência de morango, com essas micro esferas esfoliantes. Eu estou fazendo por toda a extensão das sobrancelhas, fazendo massagens circulares. Isso ajuda a irrigação sanguínea dessa região. Então, após a finalização da limpeza, eu vou fazer a marcação utilizando uma linha comum de costura e passando o lápis na linha para que a gente possa transferir o pigmento para a pele. A pele tem que estar bem sequinha, bem limpa, sem oleosidade. Então, fazendo as linhas iniciais das sobrancelhas, você vai pegar em cima da asinha do nariz e fazer uma linha reta no início das sobrancelhas. O ponto alto, se você observar, eu tô fazendo baseado no cantinho dos olhos dela, fazendo uma linha inclinada para o início das sobrancelhas, deixando sempre o corpo maior do que a cauda. Nesse canal, para você que me acompanha, ou se não ainda está inscrita, procura e pesquisa aqui, que eu tenho um vídeo explicando com detalhes especificamente sobre como encontrar o ponto alto, que isso é uma das principais dúvidas das designers, né? Então, é um pouco complicado, mas a partir do momento que você entender a explicação, você vai tirar de letra. Então, o ponto inicial das sobrancelhas, eu tô conferindo para saber com o paquímetro, para saber se tá tudo igual, tudo certinho. Então, todos os pontos que eu encontro, eu com o paquímetro eu vou medindo e conferindo para saber se tá igual, ok? Linha final das sobrancelhas, a gente faz bem próximo aos pelos naturais que a cliente tem, nada de fazer cauda comprida não. Nesse caso, a gente está utilizando uma linha comum, passando pelo canto externo dos olhos, cantinho interno do nariz. Agora eu vou fazer a medida para saber, eu vou comparar um lado com o outro para saber se está do mesmo tamanho. Ok? Tudo certo, bateu as medidas, tá? Então, assim, nunca deixe de usar o paquímetro, porque ele vai te dar a precisão do tamanho exato para poder as sobrancelhas ficarem iguais, tanto de um lado como para o outro. Então, feito as 3 linhas na vertical, as 3 linhas, tanto do início como do ponto alto e ponto final, vamos fazer as 3 linhas na horizontal. Então, para começar a linha de base, essa linha que fica abaixo das sobrancelhas, ela tem que estar reta. Linha de espessura é uma linha que fica antes do ponto alto, da linha mais alta. Ela que vai medir o início dessa sobrancelha, da espessura que vai ser. E a linha do ponto alto é a linha onde a gente vai poder ligar os 2 pontos e observar se tem uma sobrancelha mais alta do que a outra. Então, uma outra dica que eu te dou é que você possa fazer essa marcação dessas 3 linhas na horizontal com a cliente sentada de frente para você. Então, nós temos aqui as linhas principais para esse design. Então, com um paquímetro de precisão, eu vou estar medindo a espessura do início da sobrancelha para saber se está do mesmo lado, do mesmo tamanho do outro lado. Então, aqui tá me dando 8 milímetros do início. Aqui nessa região do ponto alto, tem que ser uma espessura menor. Se o início das sobrancelhas deu 8 milímetros, então o corpo ele tem que ser um pouquinho mais fino do que o início das sobrancelhas. Então, para você ver aqui, eu tô colocando a marcação, esses pontinhos com a caneta em gel branca, justamente para a gente poder apontar a ponta do paquímetro em cima mesmo desses pontos e aí poder conferir realmente para saber o tamanho exato que tá dando aqui de espessura. Então, vamos aqui. Então, eu vou fazer a ligação do início desse primeiro ponto aqui da parte superior ao ponto mais alto da sobrancelha. Então, a linha ela tem que se encontrar. E eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado, sempre encontrando, ligando os pontos.
Primeiro ponto da parte superior, ligando o ponto da parte mais alta da sobrancelha e depois ligando o ponto final. Após essa marcação, a gente vai conferir com o paquímetro a espessura do início da sobrancelha. Então, como eu falei, aqui deu 8. Então, aqui não pode dar 8. Aqui tem que estar dando uma espessura menor, mais fina. Ó, então, nós colocamos 6 milímetros de corpo. 8 de início e 6 milímetros de corpo da sobrancelha. Tá? Então, sempre isso é uma regra. O início da sobrancelha tem que ser um pouco mais largo do que o meio, do que o corpo da sobrancelha, porque ela tem que ir afinando. Então, com a caneta em gel, você vai fazer a ligação dessa parte inferior da sobrancelha, ligando os pontos e formando o molde desse modelo, dessa sobrancelha, tá? Então, sempre faça com um palitinho molhado. Você vai fazer a aferição desse risco, dessa linha, fazendo com que essa linha ela fique bem fina, bem delicada. O trabalho de design realmente é muito delicado, então tem que ser feito com capricho, é um trabalho muito minucioso, então você tem que se atentar aos detalhes. Então, detalhes que fazem a diferença do seu trabalho. Então, sempre trabalhe na excelência do design. Tá, então, feito, ó, observa que eu tô puxando os principais pontos, elevando a sobrancelha, levantando bem no ponto alto para poder ter esse arco e esse caimento. E aí eu vou até o finalzinho, até o ponto final da sobrancelha e fazendo o fechamento. Todo o pelo que ficar para fora dessa marcação, a gente vai remover. Então, eu gosto de remover com a pinça, então se você quiser remover com a cera, fica à vontade, ou somente com a navalha. Tá, então esse aqui foi o design realizado. Eu tô fazendo a aferição do formato, do desenho, deixando essa linha bem fininha, porque a gente vai fazer a aplicação de rena em cima dessa marcação. Então aqui é meio que um trabalho, um design já personalizado, um design que até se eu quisesse fazer uma micropigmentação já daria certo aqui. E eu só trabalho dessa forma. No caso, eu estou utilizando uma caneta em gel branca, mas você pode estar utilizando também um lápis dermatográfico, contanto que a ponta seja bem fininha, para que assim você possa ter um perfeito acabamento. Então, tá aqui o design realizado. A gente mostra para a cliente, para ela aprovar o design. Para finalizar, eu ainda faço as aferições com o paquímetro, para saber se está tudo certinho. Aqui a espessura está dando um pouco mais de 6 milímetros, mas é bem mais fino do que o início da sobrancelha, que é assim como tem que ser. Tá? Então a sobrancelha tem que vir mais grossinha e afinando até chegar na ponta para poder dar esse acabamento. Então aqui o design realizado, como eu falei, vocês podem utilizar qualquer outra caneta de qualquer outra marca, contanto que facilite seu trabalho, tá? Então, antes de realizar o design, já deixei a minha rena preparada para que ela pudesse descansar e obter essa forma. Então, nem tão líquida e nem tão pastosa. No ponto certo e na cor certa. Trabalho realizado. Aqui nós deixamos no início 5 minutos. O restante deixamos de 10 a 20, porque a cliente ela gosta do efeito bem mais natural, aquele efeito mais ombré. A cor utilizada foi o castanho médio e esse foi o resultado. Então, para você que gostou, curte e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Beijos!